Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos! Para quem não me conhece, eu sou o Quinho, esse aqui é o nosso canal Barbeiragem, aqui o seu sonho nos motiva. Hoje nós damos início ao ano de 2023 com o primeiro episódio. Convidado de hoje, Moisés Machado. Show. Beleza, Moisés? Beleza, beleza. Então, Moisés, nosso objetivo aqui é dar voz aos bons. E nós estávamos conversando em off, você já teve a oportunidade de ir a vários canais, participar de vários eventos, mas eu acredito que hoje é uma experiência diferente. Vai ser. Vai ser já pelos, assim, não script, né? Mas pelo que você me adiantou, assim, do objetivo do canal, né? Esse objetivo nobre, né? Vou contar coisas aqui que eu não contei em outros lugares. Então, vale a pena o pessoal ficar aí. Porque ver o professor Moisés hoje na televisão, ganhando prêmio, e após o projeto, é mole. Mas aonde tudo começou, Moisés? Quem é Moisés Machado? Eu nasci em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na comunidade da Vila Operária. Ali na Vila Operária eu nasci, cresci, né, e fiquei ali na casa dos meus pais até os 27 anos. Filho único? Não, tem 2 irmãos, né, 2 irmãos, tem o Pedro, mais velho, e Israel, mais novo. O Pedro, 4 anos mais velho, o Israel, 10 anos mais novo. A gente viveu ali na comunidade, né, com as brincadeiras também do ambiente e tudo, né, a gente teve uma infância feliz. E qual era o maior sonho quando criança? Quando criança? Eu queria ser o Rambo, pô. O Rambo? Pô, Sério? tá doido? Mó alegria isso, cara. A gente brincava de sair, né? Era. Mas colocava faixa? Botava a faixa, fingia que a madeirinha era arma, só não saía pra rua com isso, senão nossa mãe pegava a gente. Porque geralmente a criança na comunidade carioca, há um tempo atrás, o maior sonho era ser jogador de futebol, né? Ser MC. Hoje eu sou barbeiro, então hoje é muito legal ver nas comunidades a força que a barbearia tem. Então hoje elas têm mais opções, né? Mas quem não tem nenhum problema de locomoção motora já chutou uma bola na vida. Uhum. Então quer dizer que o Moisés queria ser o Rambo. Por causa dos filmes. Era que assim, pô, passava na SBT, né? Na época não tinha Netflix pra dar aquela diversificada, né? Não tinha nenhum streaming pra dar uma diversificada. Então o que a gente tinha ali eram as emissoras, o que as emissoras passavam de filme a gente consumia, né? E assim, tinha um Rambo, tal, e o Schwarzenegger, aí pô, a gente queria, era isso aí. E detalhe, hoje as crianças são muito. Tem um lado bom e um lado ruim. A informação, né? Muita informação. Então, esse filme do Rambo, ele passava no mínimo umas 50 vezes por ano em Sim, horários diferentes. sim, Então, sim. você já sabia a fala, quantas pessoas ele ia matar, quantas Sim. pessoas. A gente brincava, eu e meu irmão, a gente brincava, pegava essa cola do supermercado, aí era explosão, aí fazia pô. Cheio de efeitos especiais. Claro, pô, senão não tem graça, pô. Aí. Mas assim, era isso. Até então, a gente. Nossa base lá, nossa base era cristã, né? Nós tínhamos os cultos domésticos, né? Todos os dias tinham. A gente fazia culto com nossos pais. E aí a gente tinha essa. A nossa infância foi assim, foi marcada dessa forma. A gente tinha os filmes que a gente via, que a gente se amarrava e tal. E a gente ia muito à igreja, né? Todos os domingos a gente estava lá, né? Marcava presença. E não só ia, não só se apresentava presente, mas também como participávamos dos eventos. Né? Para quem é batista vai saber o que eu tô falando. A gente participava dos embaixadores do rei. Eu e meu irmão primeiro e depois eu. E meus pais, eles eram muito ativos na parte do evangelismo. Eles faziam cartazes, né, para a igreja, para sair, para evangelizar, entregar folheto. Desde a juventude deles, até antes de ter a gente, eles já faziam isso, se conheceram fazendo isso. A minha infância ela foi muito marcada, isso é inesquecível para mim. Eu acordar, a casa com cheiro de tinta a óleo e tocando a música do Cláudio Claro, Libertador, né? E assim, isso é muito marcante isso, porque a nossa vida era isso, né? Brincar, a gente brincava na rua. Nossa mãe não liberava a gente tanto para brincar na rua, né? Porque ela tinha aquele receio
da gente ir por um mau caminho. Eu nem julgo, porque realmente a gente sabe que eh, algumas coisas que são ofertadas ficam muito mais fáceis. A gente não sabe como o nosso filho vai reagir a essas ofertas que tem por aí, né? Então a gente tinha, era muito regrado, estudo, né? A gente tinha o nosso tempo de estudo, o tempo do lazer, mas a parte do lazer ela não deixava muito solto. Tinha um tempinho pra gente ficar ali na rua e daqui a pouquinho, Moisés, a gente tinha que ir lá, voltar pra casa. E a música já entrou na sua vida ali na infância? A música, ela entrou na minha vida com 14 anos. Foi com 14 anos que a música entrou na minha vida. Foi num momento de férias que literalmente eu não tinha nada pra fazer. Foi isso mesmo. Eu não tinha nada pra fazer. E assim, eu tava me sentindo meio vazio. E um dia na igreja que eu congregava, que era a Igreja Batista na Pauliceia, após o término de um culto, eu vi os músicos conversando no canto lá, falando, pô, que o overdrive bateu assim, que veio assim, que tava errado o som e tal. Aí eu achei interessante aquela galera lá no canto, achei, pô, os caras descolados e tal. Aí eu fui conversar com um deles. Era até o Thiago, foi meu primeiro professor de música. Pô, eu dei spoiler antes de falar, né? Enfim. Era o Thiago, né, lá. E aí eu falei, pô, como é que eu faço aí pra aprender e tal? Aí ele falou, vem na minha casa um dia aí e tal, a gente vê uma mensalidade, como é que funciona, e show. Era até baratinho as aulas, já eram R$ 35. Ninguém cobra isso, ninguém cobra isso. Foi uma coisa assim de brother mesmo, né? E aí, a partir dali foi do nada mesmo. Comecei, eu fui na casa dele, aí a gente começou com aula de violão, né? Aula de violão, e eu fiquei depois no tempo com a dúvida se eu queria violão ou baixo. Aí ele me mostrou uma banda chamada Dream Theater, né? E aí ali eu fiquei baixo, violão, baixo, violão, baixo, violão. Enfim, não tive condições de continuar ali com a. Por mais que fosse R$ 35 só, a gente tava passando uma situação um pouco difícil lá em casa e eu não consegui prosseguir as aulas de música, né? Eu tive que, depois de uns 3 ou 4 meses, ir por conta própria. E aí eu busquei na internet, em outros lugares. Eu e meu irmão, a gente tava no processo de mudar de igreja, né? A gente tava mudando de igreja. E ele descobriu uma igreja presbiteriana logo perto ali da Igreja Batista. Ele primeiro descobriu essa igreja, depois falou: pô, Moisés, vamos lá, tu vai gostar. E aí eu fui pra lá. Nesse tempo, eu tava fazendo aula de música com um tio nosso, um tio-avô, que o meu pai, ele falava muito dele, né? A família inteira falava muito dele, que era o tio Zé Machado, né? Inclusive, o meu nome, meu sobrenome, era por causa dele. Eu não conhecia ele, mas meu sobrenome era por causa dele, porque ele tinha sido muito bondoso com meu pai numa época da vida em que ele precisou muito. E meu pai não tem Machado no nome e nem minha mãe tem Machado no nome. O meu pai, ele, salvo engano, ele é o único da família que não tem Machado no nome, mas ele queria colocar esse sobrenome Machado para honrar essa pessoa que eu não conhecia até então. E aí eu tava fazendo aula com esse tio Zé Machado, né? Na época ele tocava trompete, ele já se aposentou, não toca mais, né? Por anos ele tocou na Marinha. Ele era até o Spala. Spala é o solista, é o cara que, pô, chega lá e qualquer parada difícil lá é na mão dele. E ele vai, sola e quebra tudo. E eu tava fazendo aula de teoria musical com ele, e ok. Ao ir para essa igreja presbiteriana, eu achei engraçado que eu tava lá, cheguei na porta, aí perguntava o meu nome. Qual é o seu nome? Aí eu, Moisés Machado. Você é sobrinho do Zé Machado? Eu, sou. Porque assim, eu conheci ele depois com a música, né? Não de infância. E aí, chegando lá, a gente encontrou ele regendo o coral, né? Ele era o regente do coral. E passou-se um tempo, né, lá na igreja, eu já comecei assim, como era uma igreja que abria muito esse espaço pra gente trabalhar, eu comecei a participar da equipe de louvor. Aí eu comecei a interagir com o pessoal, foi muito bacana, foi uma época muito legal. E eu pedi à igreja, depois de um tempo, pra a igreja me dar uma força pra me guiar pra eu entrar na Vila Lobos, né? Nisso porque a Vila Lobos tem 2 formas de você entrar. Ou você entra fazendo já uma prova pra você ir pro técnico direto, ou você entra, você paga e faz o básico, que já é excelente o curso. E aí eu pedi pra igreja, né, pedi pro conselho, que lá é assim, o conselho,
que decide, diferente da Batista. Da Batista, eles jogam para a sessão e os membros todos decidem. Na presbiteriana é um conselho de pessoas que são votadas pela gente. E aí eu mandei pro conselho, o conselho aprovou, fiquei feliz pra caramba e comecei a frequentar Vila Lobos. E isso aí foi em 2012. Assim, essa foi a minha, como é que eu posso dizer? Iniciação. Minha iniciação na parte da música em si. É claro que, assim, nesse meio tempo, se eu for falar de como o professor Moisés Machado foi construído, eu posso dizer de 2010 para cá, eu posso falar um pouco disso? 2010 para cá, mas em 2012 eu estava na Escola de Música Vila Lobos, já ele foi a parte da profissionalização da música. E começou com o pé direito, né? Porque a escola Vila Lobos é uma referência nacional. Uma baita referência, muito legal, assim, nos corredores, a gente encontra músico de tudo que é instrumento, até de tambor, de oboé, de tudo, sabe? A gente encontra baterista, na parte do café lá de cima é mó show, cara. A gente encontra gente que toca de tudo, cara, de tudo, clarinete, enfim, cara, quem viveu aquilo ali, quem vive aquilo ali, cara, foi uma experiência incrível que eu tive, sabe? Eu ficava muito assim na expectativa, cara, como é que deve ser ir pra uma escola de música e tal, porque até então eu fazia tudo sozinho. Estudava sozinho, me apresentava em recital sozinho. Então, assim, tudo. O mundo do Moisés, mas eu só ali, né? Eu queria saber como é que era, assim, você compartilhar isso com outras pessoas que estavam vivendo aquela doideira junto, sabe? De cada um com o seu instrumento ali. Isso foi uma experiência única que eu tive lá na Vila Lobos. E a música, eu sou frustrado, né, em relação à música. Porque eu sempre quis tocar algum instrumento. Eu acho alguns instrumentos belíssimos, como o cavaquinho, o saxofone e o piano. Tipo, os três piores, os mais difíceis, né? Porque a música é maravilhosa, né? A música, eu não consigo viver sem música. Hoje você trouxe até um instrumento que não é o seu oficial. Infelizmente, a gente no podcast não pode tocar música por conta de direitos autorais, né? Mas o que fez o Moisés chegar a ser o que ele é hoje, quem ele é hoje, é a música. Sim. Sim, a música foi. Eu vou te falar, nos piores momentos, a música me abraçou, sabe? A música, a música pra mim é o meu bem, meu mal. Por quê? Embora assim, a música me faça muito bem, né? E eu só posso falar em situação presente. Tiveram momentos também que a música, assim, eu me perguntava, cara, por que que eu fui me aventurar nisso? Porque eu vou te falar, acho que na vida de todo músico, chega um momento que você para e pensa assim, cara, é, se eu tivesse em outra profissão, talvez eu estaria ganhando muito mais dinheiro com um esforço bem menor do que eu fiz para aprender um instrumento. E isso eu tô falando assim, em algum momento da minha vida eu pensei isso. Hoje em dia, os pontos se ligaram e eu não penso mais assim, sabe? Por acreditar mais uma vez que existe alguém um Deus soberano que controla a nossa vida. Ou controla? Vamos mudar a palavra. Que existe um Deus soberano, que ele cuida da gente, que ele guia a gente pelo caminho, segura na nossa mão e leva. Essa segurança de hoje olhar para o que Deus fez, que ele estava certo o tempo todo, embora em alguns momentos eu falasse, caraca, cara, o que Deus está querendo comigo, porque eu não estou conseguindo entender por quê, né? Mas essa certeza de estar hoje no lugar que eu estou me faz entender que tudo tinha um propósito. Então hoje eu não penso na música como um mal, mas tiveram momentos em que realmente eu pensava, pô, não, música é meu bem, meu mal. Eu costumo dizer isso, porque realmente tem um momento da música que é penoso, sabe? Que a gente olha que, pô, quem olhar lá no Instagram vai ver eu tocando com as crianças e tal. Quer ver uma coisa? Às vezes, para ensaiar, para eu chegar para as crianças, tocar uma música, às vezes são 4 semanas ensaiando direto para a música estar ali na ponta. Por quê? Porque eu tenho que falar, vocês, tal, e eu tenho que estar ali com ela certinha. Se eu titubear ali, aí o pessoal já desanima ali, já desanda aqui, aí acabou. Então, eu tenho essa responsabilidade. Então, a música não é só chegar lá e pá, mandar. Tem todo um preparo que você tem que fazer até chegar no objetivo.
As pessoas não têm. Quem não nunca trabalhou, não conhece a música a fundo, não tem noção do que é a música, do tanto que tem que se estudar, do tanto que tem que se dedicar. E você tocou num ponto perfeito, porque o musicista, se ele entregasse metade do que ele entrega para ele seria fenômeno em qualquer profissão. Sim, sim, com certeza. Porque, com certeza. Ó, você quer ver um cara que. É porque, assim, a música negra, historicamente falando, ela foi e é muito marginalizada aqui no Brasil. Então, assim, quando fala do pagode, tem gente que olha os caras tocando pagode, parece facinho. Um exemplo, Xande de Pilares. Cara, aquele cara ali é fenomenal, cara. Fenomenal, porque ele vai guiando o público. Igual tem aquela coisa que ele faz, palma da mão, e o coro comendo aqui no cavaquinho aqui embaixo, e ele guiando o pessoal e cantando. Sabe quando é que eu tive essa noção? Quando eu parei pra ensaiar uma música, pra em breve cantar com as crianças. Aí eu falei, cara, como é que esse cara canta, toca isso aqui, e com esse ritmo, porque a mão direita ali, meu irmão, a mão direita é pesada. Guia todo mundo na maior alegria e faz parecer fácil. Isso é genialidade. É igual uma influência minha que. Uma outra influência, por exemplo, que eu olho nesse exemplo aí, Paul McCartney, por exemplo. O cara manda notas altíssimas ali nos Beatles e sorrindo. Toda vez sorrindo. Você não vai ver ele fazendo cara de dor. E isso foi uma coisa que eu adotei pra mim. Quando eu vou fazer, às vezes, uma nota mais alta e tal, não tem cara de dor, não. É alegria. Minha cara aqui é alegria. Então, eu peguei desses caras e fui juntando. Foi uma das minhas influências para eu poder jogar e né, passar para as pessoas alegria. Mas tem hora que as crianças falam, pô, tio, facinho. Então. Aí teve um dia que eu falei pra criança, se eu te mostrar uma coisa aqui, quando eu mandei ela, caraca, eu tô trocando timão rápido, tio. Falei, então, isso aí, antes de você nascer, eu já tocava, né? Olha, quando eu me parei, me percebi falando essa frase pras crianças da sala, eu falei, caraca, eu tô ficando velho, cara. Mas o bom é isso, é envelhecer com sabedoria. Sim, sim. Olha aí quantas coisas sábias você falou agora nesse pequeno pedaço. Eu sempre brinco, a gente não está aqui para entender nada. Deus é perfeito e maravilhoso. Deus vai ser Deus sempre. A gente estando lá em cima ou estando aqui embaixo. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a aceitar, as coisas melhoraram. Como a gente estava conversando em off, né? Conversamos sobre alguns assuntos. Então, hoje eu tenho esse discernimento. Então, é a maturidade. Então, é bom envelhecer com maturidade. Sim. Agradeço que você falou que eu pareço ser mais novo, Não, pelo parece meu mesmo, uma jeito energia. de. Mas é isso, porque é casca, né? Uhum. E existe muito preconceito. Olhar para uma pessoa e, pô, aquela pessoa é isso. Dá tempo ao tempo. Chega junto, dá oportunidade. Todo mundo tem algo de bom, né? Sim, Eu, sim. eu brinco que não existe ninguém 100% malzinho nem 100% bonzinho. Não. O que não é bom para mim é bom para você e segue o jogo. Vamos seguir o jogo, vamos perder energia com coisa boa, né? Então Sim. é muito legal esses contrapontos, né? Paul McCartney e Xande de Pilares. Inclusive eu tive a honra de ter uma música gravada pelo Xande de Pilares no CD de 50 anos da Zezé Mota, que pouca gente sabe que a Zezé Mota é cantora. Top. Então, assim, é de uma alegria muito grande. Já tive a oportunidade de estar com o Xande. O Xande é um fenômeno. O que você falou é real, porque ele tem uma noção de espaço, de tempo, ele sabe o que está fazendo. E Sim. são poucos. Ele é tipo Messi, tipo Pelé, Uhum. é um fora de série, não tem como. E é muito legal você poder levar isso para as suas crianças, né? Sim, e interessante que tem coisas que pra gente é tão óbvio e para as crianças não é. Então, lá na sala de aula eu já larguei o conceito de óbvio, eu já larguei. Não existe esse conceito pra mim na sala. Eu falo e aí eu vejo se elas conhecem ou não. Quer ver uma música? Aquela do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? Se você for levar pelo conceito do óbvio, todo mundo sabe, né? Lá na sala as crianças não conhecem. Em breve elas vão conhecer. A música ou o conceito? A música. Música mesmo. Deixa a vida. Não conhecem. Eu falei, show, pô. Show. Porque eu me sinto honrado de apresentar isso pra elas.
Pô, você não tem noção. Ó, a gente cantou aquela música Como Uma Onda, do Lulu Santos, não conheciam. Pô, assim, você, por um lado, fala, pô, vocês não conhecem, tudo bem. Pô, apresentei pra elas. E aí criança me fala assim, pô, tio, tava em tal lugar e eu ouvi a música e lembrei do senhor. Mas didaticamente falando, é melhor quando elas conhecem ou quando elas não conhecem? Os dois. Não faz diferença? Ó, quando elas conhecem, é, a coisa fica mais divertida, confesso, né? Porque dali, quando elas conhecem, dá abertura para eu inserir alguns conhecimentos. Inserir não, né? A gente construir junto alguns conhecimentos em cima daquilo que elas já sabem. Quando elas não conhecem, ali há a função de você elevar o repertório cultural delas. Tá? E quando eu falo de repertório cultural, eu não estou dizendo que o meu repertório é melhor do que o delas, não. Ali elas crescerem junto. Um exemplo que eu usei em sala foi o seguinte: vamos supor que a gente vá para uma escola europeia e lá só se conheça música clássica. Elevar o repertório cultural lá é eu trazer um samba para eles, um funk. Estou elevando culturalmente o repertório deles. Num lugar que elas não conhecem, né, que as crianças não conhecem um rock, a música clássica, elevar o repertório cultural é também você levar a música clássica, o rock. Ah, mas ela não conhece os sambas clássicos. Vamos trazer os sambas clássicos. Pô, mas elas já conhecem o TikTok. Ah, eu também posso trazer o TikTok, por que não, pô? Melhor ainda, pô. TikTok, as coisas que elas já conhecem. Então, confesso que tem essa coisa de quando elas não conhecem, é bacana para você elevar o repertório cultural dela, que aí ela fica conhecendo tanto os do TikTok, como os pagodes que ela já escuta, como o que ela não conhece. E quando ela já conhece, o bacana ali é a diversão e elas conseguirem ver dentro do que elas já conhecem coisas que elas talvez não tenham percebido. Deixa eu ver um exemplo aqui de uma coisa que a gente. Pô, a própria música Deixa a Vida Me Levar. Tem gente que, a grosso modo, ouve essa música e acha o quê? Ah, o cara tá falando que deixa a vida me levar é levar a vida de qualquer jeito. Se você vê a música completa, ele tá falando sobre seguir a vida em gratidão. É isso. Seguir a vida agradecendo. Se você vê a letra, já passei por tudo nessa vida, em matéria de guarida, tal, 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 espera a minha vez. Aí depois vem, se não tenho tudo que preciso, com o que eu tenho eu vivo. E aí ele vai seguir nessa lógica. Então, uma leitura desapercebida de uma canção que você já conhece, talvez você cante ali, tô cantando, tô levando. E ali na escola eu aproveito uma música que elas já conhecem para trazer a letra, que aí a gente junto, né, compartilha e Esmiuçando o verdadeiro sentido da música? exatamente, exatamente. Exatamente, falou perfeitamente. A gente esmiuça juntos o sentido da música. Perfeito. Né? E várias vezes aconteceu lá de a gente pegar uma música e eles, caramba, a música falava disso. Fala disso. Exatamente disso. E significados que, inclusive, já aconteceu delas verem significados dentro da música que eu não vi. Tio, você percebeu que ele tá falando disso aqui? Eu, caraca, minha mãe. Sim, acontece dentro da sala, acontece. Por isso que a gente não traz para a criança o conhecimento pronto, né? A gente não traz para a criança o conhecimento pronto, acabado e deposita na mente dela. Isso não existe. Em algum momento na história já se tinha esse conceito. Em algum momento esse conceito realmente estava em voga, legal. Mas com o avanço, com os debates, com as discussões, se percebeu que o conhecimento, com os debates, se percebeu que o conhecimento se constrói com e não para, entendeu? Então esse conhecimento ele se constrói com o aluno. Perfeito. Porque não existe verdade absoluta, né? Uhum. Tudo é perspectiva e ponto de vista. Se você pegar uma pessoa de um estado é de uma forma, do outro estado é de outra forma, ainda mais um país continental como o nosso. E tem a cultura, né? O forró, pé de serra lá de cima, é totalmente diferente do forró industrializado aqui de baixo. Sim. É muito diferente. Então, assim, é muito legal
poder ver a preocupação que você tem, e no seu TikTok você mostra, no seu TikTok não, nas suas redes sociais você mostra isso diariamente, quando você está em classe, porque é uma riqueza de cultura que tinha, até pouco tempo, tinha acabado. A gente não via professores iguais a você. E hoje, devido ao o novo normal, a facilidade do smartphone, eu acho fantástico isso, porque você consegue abrir o horizonte da criança, do adulto também. Sim. Eu te conheci ali, que eu olhei, eu falei: "Fantástico isso aqui". E eu te mandei mensagem do nada, a gente nunca se viu e estamos hoje aqui. Então isso que é legal. E para você contar uma história da forma que você nunca contou em lugar nenhum. A parte do TikTok, inclusive, você falou TikTok, eu só fiz o TikTok. Eu confesso que eu não era muito fã, não. Só fiz pra poder saber o que que a galera tá compartilhando. Foi ali que eu pensei, pô, vou fazer um TikTok que aí eu fico ali por dentro do que a molecada tá falando, do que eles estão conversando, das modas, porque aí eu lanço em sala e aí já cola. Pô, pera aí. Caramba. Isso aí tava no TikTok, pô, o professor mandou. E aí já desperta a atenção do aluno, né? Ele consegue se ver dentro da sala. Isso pro propósito que eu tive no pós-pandemia, né, foi ideal. Porque no pós-pandemia a gente tinha uma missão muito grande, né? A evasão escolar estava gigante. Então, meu objetivo inicial era não só a criança vir à escola, como permanecer nela. E dessa forma que eu pensei e idealizei o movimento Sextou, né? O movimento Sextou, que consiste em todas as sextas-feiras ter uma aula diferenciada, ou com música, ou com filme, ou série, ou brincadeiras dinâmicas, ou tudo isso junto num dia só. Eu já consegui uma vez fazer isso tudo num dia só. Foi uma doideira? Foi, mas deu. E assim, essa estratégia foi ao encontro do objetivo inicial, que era, como eu falei, diminuir a evasão escolar, mas com o objetivo final de construir o cidadão crítico. O cidadão é aquele que participa de forma ativa da sociedade, né? Ele participa de forma, né, inteligente, ativa, né? É um cidadão participativo. Agora, o cidadão crítico é aquele que vai olhar as mazelas da sociedade, vai ver as pessoas sofrendo, vai ver as coisas acontecendo, e ele não vai ter aquele olhar assim de: "Ah, não, eu já faço a minha parte já, aquilo não é problema meu". Não. O cidadão crítico é aquele que vai olhar esses problemas e vai pensar: "Como eu posso intervir positivamente pela felicidade das pessoas?". E e todo o trabalho feito em sala foi ao encontro disso, de formar esse cidadão crítico. E para isso foi necessário e urgente eu trabalhar temas como o antirracismo, trabalhar o antirracismo, trabalhar o feminismo dentro de sala, trabalhar a empatia, as habilidades socioemocionais, né? E isso aí até agora eu não te falei de português nem matemática, não falei nada disso. Porque isso são competências, né, que são muito importantes para você construir com o aluno esse cidadão crítico para a sociedade. E também, né, imprescindível, como faz parte da vida, as crianças têm que fazer avaliação e a gente é avaliada a todo momento. Nesse sextou, com essas músicas, com as brincadeiras, né, e o cinema, eles aprendiam de forma leve, né, e divertida português, matemática, ciências, história, geografia, de forma que tem criança que, se tu perguntar, ela vai falar assim: "Ah, sexta-feira a gente não estuda, não". Mas se você for ver, né, eu, por exemplo, canto a música e depois vem um quiz com perguntas e respostas. Eles fazem, depois a gente corrige dentro da música que eles já acabaram de cantar, ou dentro do filme que eles já acabaram de ver, ou ali. A, a dinâmica, no caso, se eu for falar, por exemplo, da dinâmica, eu uso muitas dinâmicas para trabalhar a questão do companheirismo, a inteligência interpessoal, intrapessoal, tudo dentro das dinâmicas. E também conceitos de português e
matemática e outras matérias que a gente esteja trabalhando. E outra coisa importante também é que o movimento sextor, ele trabalha muito a caráter de revisão. O movimento sextor, ele trabalha muito a caráter de revisão. Se a gente está tendo uma matéria, por exemplo, naquela semana, né, eu pego, né, aquela matéria todinha, vamos supor, estou falando de polígonos. Polígonos em matemática e em português estou falando de gêneros textuais, propaganda. Com certeza na sexta-feira vai cair alguma coisa com propaganda e com polígonos, porque ele também entra a caráter de revisão de matérias. Muito, muito legal mesmo. E então começou no pós-pandemia. Isso, a ideia do movimento sextou foi Sim, essa. do movimento. E as dificuldades? Porque não é só a vida, não é. É difícil. Porque eu acredito muito na diferenciação. E Uhum. você é diferente. Senão você não estaria aqui, senão você não estaria recebendo prêmio como recebeu no final do ano passado, os programas de televisão, e isso tem um lado bom e um lado ruim. Hoje os alunos veem, eles não têm noção do quanto é difícil fazer uma aula dessa. Porque você já falou lá no início que gosta dessa dificuldade, gosta desse desafio, Sim. mas deve ser muito desafiador. Não, a rotina de sala de aula, ela é muito desafiadora. Mas eu acredito que essa casca, né, essa casca e essa alegria, eh, foi construída em mim há muito tempo atrás. Quando eu olho para as dificuldades hoje e para as dificuldades do ontem, o hoje, assim, não é que não é difícil. Mas eu consigo olhar para essas dificuldades, de certa forma, como um desafio e como com alegria, porque eu penso: "Pô, aquilo ali é uma forma de eu evoluir". E eu não falo isso de forma romântica não. "Ah, eu tô romantizando porque eu adoro sofrer", não é isso. Só que a gente é movido a desafios, cara. A gente é movido a desafios. Vou falar aqui como foi construído o Professor Moisés. Só que eu vou tratar aqui de marcos, tá? De marcos certeiros. Aconteceu muita coisa no mesmo ano, tá? 2010, eu estava na faculdade de pedagogia, né? Eu terminei cedo o ensino médio. Eu estava na faculdade de pedagogia, estava na Vila Lobos e tinha um sonho de construir uma família e ter um salário X que eu tinha na minha mente e não contava pra ninguém. Aquele salário era o salário que eu tinha na minha mente. E qual era a minha ideia? Pô, vou ser um músico famosão, pá, vai ser isso aqui, né? O meu instrumento da Vila Lobos era contrabaixo acústico, né, de orquestra. Então, pra mim, pô, mole, né? Dificuldades. Passagem pra ir pra lá. Mas beleza, consegui indo. A faculdade de pedagogia. Por que eu entrei na faculdade de pedagogia? Eu queria mesmo, era na faculdade de música, só que na época eu não tinha habilidade suficiente para fazer o THE, Teste de Habilidade Específica da UFRJ. Eu não tinha essa habilidade ainda. Tanto que tem gente que faz Vila Lobos para se preparar para o THE da UFRJ, porque é difícil pra caramba, sabe? Você tem que entrar muito bom ali. E aí eu pensei numa faculdade que fosse, como é que eu posso dizer? Bem geralzona. Essa era a minha ideia da época. A gente quer. Isso para conquistar seu objetivo. Foi uma estratégia que você bolou. Exatamente. E assim, cara, a gente que é pobre, a gente tem aquela coisa, né? De, pô, também Tem não que pode ser perder. ninja, tem que ser. Exatamente, exatamente. Aí assim, pô, beleza, felizão, Vila Lobos, papo, vai dar bom. Durante a Vila Lobos, eu fui me deparando com uma realidade um pouco dura, que era qual? Que eu não. Eu fui olhar o mercado de trabalho e eu percebi que para contrabaixista acústico era muito afunilado. Para músico em geral, era muito afunilado tudo. E para você conseguir uma grana ali que conseguisse sustentar a sua família, ia ser osso, né? Aí foi começando o desencanto. Caraca. Tanto que, para quem olhar, por exemplo, minhas notas do histórico da Vila Lobos, vai ver notão no começo. E lá em 2012, vai ver notas bem baixas, tipo, bem para passar. Ah, Moisés, mas por que você não era bom? Não, assim, eu até executava bem o que precisava ser executado. Só que eu perdi, assim, tipo, para me perder a graça. E aí você se sentia ali como se
você tivesse perdido tempo da sua vida. Mas eu não podia retroceder, eu tinha que continuar. E aí eu lembro que eu terminava as aulas na Vila Lobos, eu ia pra Lapa, uma maluquice que eu fazia, então não tinha a menor noção do que eu fazia. Eu chegava, eu tinha conhecido um cara que ele dava aula lá, pô, super gente boa mesmo, né? Inclusive ele faleceu, né, um pouquinho tempo depois, né, de eu sair da Vila Lobos. Ele, pô, eu ia na casa dele, cheio de fome, que já era, tipo, eu chegava na Vila Lobos de manhã, aí eu passava o dia inteiro, aí à noite eu ia pra Lapa, ó a loucura que eu fazia. Eu ia andando pra Lapa, da Vila Lobos, ia andando, perigo do caramba. Hoje eu paro pra pensar, gente, que eu. Meu Deus do céu. Enfim, ia aprender música, mas eu continuei no objetivo. Não, vou continuar, porque eu já tô aqui já, né? E foi se passando o tempo, né? Mas eu continuei com a música, né? Eu tocava na igreja, eu fazia um bico ou outro com música e continuava a minha faculdade de pedagogia. Mas eu ainda não havia me encontrado como professor, né? Eu fazia faculdade, eu fazia, né? Eu insistia porque, né, eu tinha que ir até o final. E aí, um outro marco, né? Foi em 2015, né? Quando eu me deparei que eu tinha que arrumar um emprego para conseguir pagar as coisas, né? Eu entrei no telemarketing, né, numa empresa de seguros. Na verdade, era uma empresa terceirizada que fazia serviços para empresa de seguro. E eu falei, ah, beleza, tem que fazer. E ali dentro eu conversava com as pessoas e era um telemarketing ativo, não, perdão. Primeiro eu fazia receptivo, que era a pessoa que recebia, né? E inclusive, ó, para quem está assistindo aí, sério, se alguém do telemarketing ligar para vocês, tratem com carinho, porque olha, a nossa vida lá era puxada. Mas vamos lá. A gente tinha 15 minutos para almoçar. Era um negócio sinistro. 15 minutos. Se não era 15, era 20. Não passava disso, não. Era um negócio bem puxado. E eu naquilo ali, eu continuava sendo Moisés sonhador, né? O Moisés da música. Eu compunha músicas, né? E eu estava em trâmite para lançar um CD solo, né? Com voz e violão, com um parceirão meu, o Álvaro. Na empresa eu pensava assim, pô, acho que eu vou crescer aqui, vai ser aqui que eu vou me dar bem. Aí depois surgiu uma oportunidade de entrar como telemarketing ativo, de eu ligar para as pessoas, né, que descobriram um talento em mim lá, que era o talento era o seguinte, as pessoas queriam cancelar o plano, o seguro de vida, e eu conseguia, de alguma forma, conversar com elas para que elas não desistissem de fazer o seguro de continuar com o seguro de vida. Mas eu não fazia isso na base da mentira, eu apresentava para elas é, coisas boas que o plano dela tinha que ela não havia percebido. E o pessoal gostou da forma que eu abordava e me colocou telemarketing ativo. E isso, assim, eu acredito que era uma forma, né, da vida pegar e falar assim: olha, não é o que você quer, mas pelo menos você vai ter um conforto, sabe? Porque telemarketing ativo, você liga para as pessoas, você tem uma tabelinha, você consegue fazer o teu horário ali e ter aquela meta. Então era assim, não era o que eu queria, mas, sabe? Tinha aquele conforto, era um pouco melhor, né? Em tudo isso eu via Deus nisso, em tudo isso. Por mais que, assim, era difícil, cara. Sair de Caxias, pegar um trem lotado, metrô lotado, cara, várias vezes, pô, teve uma vez que eu entrei no vagão feminino, cara, esse dia foi chato, cara. Porque, assim, tava numa época dos caras, que os caras estavam vacilando dentro de vagão aí, fazendo besteira. E aí eu entrei no vagão lotado de mulher, tudo pra chegar no trabalho. E assim, como tava, realmente as mulheres estavam sendo vítimas de várias pessoas, vários caras assediando, as pessoas, quando eu entrei no vagão, teve uma mulher que me olhou com ódio. E assim, você já, pô, tudo amarrotado já, e sabe, caraca, tem que pular, sair do vagão, eu saí do vagão, fui pro outro. Enfim, a rotina era muito puxada, né? Tanto que eu chegava no telemarketing de manhã cedinho, ia pra praia, que era pertinho da praia, era Copacabana aqui e areia aqui. 5 minutinhos. Primeiro eu chegava uns 10 minutinhos antes, ia pra praia, tirava o meu sapato, botava meu pé na areia, respirava fundo pra pegar força e voltava, né? Eu digo, cara, um ano lá, cara, parece. Meu objetivo lá era ficar 4 meses, 3 meses no máximo. Eu fiquei um ano e pouco. E aí eu percebi que eu não ia crescer naquela empresa. Eu percebi que tinha algumas coisinhas que não era tão simples assim quanto o pessoal falava, que era só fazer e crescer. Aí eu desencantei.
mas continuei fazendo meu trabalho. Fiz um processo seletivo para Caxias, para trabalhar na Secretaria de Educação. E aí fiz esse processo e passei. Só que demorou pra caramba pra chamar. Pô, eu lá no telemarketing não aguentava mais, cara. Não aguentava mais. Assim, chegou um momento que, assim, aquela rotina. E a pior coisa que tem é você trabalhar num local que. Não, te falar, puxado, puxado. E assim, lá, as pessoas que estavam lá, elas sempre estavam, naquela ocasião, como um trampolim para, sabe? E demorou muito pra chamar pra Caxias, pra esse processo seletivo em Caxias. Demorou muito. E um dia eu tava comendo lá um hambúrguer com a minha noiva na época, né? A Jéssica, que hoje é minha esposa. Aí ela olhou no celular, ela, caramba, te chamaram, tal, aí beleza, chamaram, aí eu fiquei em processo pra sair do telemarketing. Mas assim, eu quis ser generoso com as pessoas que estavam lá. E eu avisei pra eles, tal, e assim, aquele momento final foi até um momento que, pô, o pessoal me tratou com o maior carinho, cara, assim, no momento final, me tratou com o maior carinho, me abraçou e tal, antes de ir embora. E eu fui pra Caxias. Chegando lá, eu tava ainda fazendo uma faculdade de pedagogia. Ó, eu entrei em pedagogia, na faculdade de pedagogia em 2010. Era 2015 para 2016, eu não tinha acabado ainda, tá? Isso na UERJ. Porque tem greve. Quando tem greve, você tem a oportunidade de puxar mais matéria, ou você puxa mais matéria, ou você segue normal. Eu preferi seguir normal. Já não tava com muita energia para puxar muita matéria, né? Eu ali não me via. Eu tava desencantado na época com a música, com a pedagogia. Então, assim, eu tava tentando sobreviver ali, né? Tinha lançado um CD solo na época. Ele não tinha tido o retorno que eu gostaria que tivesse. Hoje eu entendo que, na época, foi um canal para abençoar a vida de muita gente. Embora não tenha sido um CD, pô, uma explosão e tal. Pô, tinha irmã na igreja que falava assim: Moisés, vou ter que comprar um CD contigo, porque o CD já tá quase furando de tanto que eu escuto esse CD, o teu CD, né? Mas enfim, eu entrei lá na Secretaria de Caxias, trabalhava com informática. Eu não entrei. Era Secretaria de Educação, mas trabalhava com informática. E era puxado também, puxado. Puxado, ia pra escola, né? Ainda ali, ainda não. Ali, eu ainda não estava entendendo muito bem. Mas já era algo melhor, o salário era melhor, né? Era um E ambiente. você estava vendo uma evolução, né? Eu Que é o principal. O Exatamente. importante é, assim, é muito bom na vida, é muito bom e essencial, de vez em quando, dar um passo para trás para dar dois à frente. Você tem que Exatamente. ter esse discernimento. Mas é ruim na nossa vida quando a gente vê que nada está Nada. andando, que você tem uma barreira, que ali não era o lugar, não era aquilo, que aí você começa a contestar Deus, né? Uhum. Caramba, Deus. Então, o que eu consigo entender com agora que você está esmiuçando melhor a sua vida, é que tudo foi uma preparação, né, cara? Sim. Não, e assim, dentro da Secretaria de Educação, uma coisa interessante é que assim, eu era bem ignorante, assim, que eu pensava assim, professor, não dá pra viver bem de professor não, sendo professor não. Não, sério, eu achava assim que com educação, você sabe, não ia ganhar suficiente pra conseguir manter a sua família. Mas era a faculdade que eu tinha, então eu falei, beleza, é o que eu tenho. Vou te falar, o portal da prefeitura ficava aberto, o portal da transparência fica aberto para quem quiser saber quanto a pessoa ganha. Caxias ficava aberto o portal, então, como é funcionário público, você sabe exatamente quanto o cara ganha. Cara, teve um dia que eu fui abrir o portal da transparência, minha vida mudou ali, cara. Eu abri o portal, aí eu olhei fulano que eu, assim, eu não tô dizendo que isso foi bonito ou feio, né, mas assim, curiosidade. Eu tive curiosidade de abrir o portal da transparência e olhar quanto ganhava uma galera lá do prédio. Cara, quando eu olhei, eu falei, cara, eu tô no lugar certo, cara. Eu tô no lugar certo, por quê? Aí tudo faz sentido, né? Sim, não, Tudo. não, eu olhei e falei, cara, é isso aqui. Aí começou outra odisseia.
Aí aquele desânimo ganhou fôlego, o Moisés que estava para baixo já voltou para o jogo. Exatamente. E é Aí sempre assim, cara. aí o meu despertar ali foi para o quê? Concurso público. Por quê? Eu pensei, professor não é rico. Porque rico é aquele cara que não tem que fazer prestação. Já boto, já. Quem me pergunta, Moisés, quem para você é rico? É o cara que não faz prestação. Mas assim, um professor consegue viver uma vida digna, pagar suas contas direitinho, de vez em quando sair com a família, consegue sim. Ali eu percebi isso. Aí que as coisas vão começando a se encaixar. Só que, primeiro, concurso público é o caminho. Botei na minha cabeça. Então, concurso público é o caminho. Por quê? Estabilidade, você não tem aquele perigo de ser demitido. É claro que assim, não, você pode ser demitido sim, tá? Tem regras para você ser demitido. Mas você não é demitido por qualquer motivo. Tipo, alguém olha para você, ah, não, pô, vou te demitir, não gosto de você. E como eu não me sentia muito cara que era muito bajulador, nunca gostei disso, como eu não tinha muita competência para ser um bajulador, aí eu falei, cara, então acho que a minha praia é essa, concurso público. E ali fui eu, comecei a estudar. Aí, qual era a ideia? De 3 em 3 anos, geralmente abre concurso de 2 em 2, de 3 em 3. Aquilo ali já era 2016. Qual era a minha cabeça? Pô, eu tinha feito a contagem, na minha contagem ia entrar 2017 em concurso. Falei, pô, vai dar bom. É só eu estudar e acabou, né? Caí dentro, cara. Caí dentro. Eu, quando quero um negócio, cara, eu procuro saber de tudo sobre tudo. Tipo, saber. Hoje eu sei que o nome disso é saberes. Porque saberes, o que é saberes? Por exemplo, um médico para executar a função lá da medicina. Para exercer a medicina, ele precisa de ter os conhecimentos básicos da comunidade de medicina para poder exercer. Assim também é o professor, qualquer profissão, barbeiro, qualquer um tem que saber o básico. E depois que você sabe o básico, dali derivam os especialistas. Tanto que você vê que existe um médico que de mão, especialista de mão, de coração e tal. Mas todos eles têm um conhecimento básico ali, que são os saberes. Então, a minha ideia era o quê? Eu quero me apropriar dos saberes do concurso público para professor. Que era o quê na época? Você tem que ter um bom português, um bom específico. Independente se abrir o concurso ou não, tem que estar craque nos dois. O que vem depois, se eles vão pedir raciocínio lógico e tal, aí vem depois. Você ficar sabendo depois quando abrir o edital. Eu caí dentro. Minha vida se tornou isso. Estudar, 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 de noite, estudando, estudando. E aquela esperança de, pô, não, vai abrir. E a minha vontade era alimentada por essa esperança. Chegou 2017. Um caos nas finanças dos municípios, né? E esse caos nas finanças que se instalou aí em 2017 fez com que não abrisse nada. Ou melhor, minto, até chegou a abrir. Só que eram concursos assim, federais, que era afunilado, era uma vaga só. Ah, Moisés, mas você poderia ter passado. Sim, sim. Só que geralmente o concurso de município, ele abre mais vagas e não é que ele é fácil, ele é só menos difícil. Porque concurso de uma vaga, cara, é coisa assim. Os dois candidatos que estão disputando aquela uma vaga são excelentes. Mas esse aqui teve um dia mal, quem vai passar vai ser esse aqui. Coisa assim, entendeu? Fiz vários concursos, todos, assim. Embora em 2017 tivesse uma escassez de concursos municipais, tiveram outros, mas todos os que eu fiz, né, fiz alguns de 2017, não passei. Continuei estudando, tentando. Chegou um ponto que, sabe o que eu percebi? Que eu já tinha todo o conhecimento que eu precisava, não de soberba. Pelo contrário, eu percebi que eu começava a estudar e eu já estava passando por aqueles conhecimentos de novo. E aí eu ficava assim, caraca. Enquanto tinha novidade, aquilo me dava gás. Não, falta isso aqui. Só não consegui porque falta isso aqui. Não, só não consegui porque falta isso aqui. Chegou um momento que parecia que não faltava mais nada. E foi esse momento que eu olhei para Deus e pensei, caraca. E aí começou a tensão. Nessa tensão, perdi cabelo, desenvolvi tendinite nos 2 ombros. Foi assim.
porque não chegava nunca, sabe? E eu já tava já prestes a querer casar ali, né? Já tava no processo e nada, não chegava nunca. E assim, pô, via colegas que antes de 2016 se despertaram e, tipo, abria concurso, depois de 4 meses do processo a pessoa já entrava. Só que o meu problema é que não abria aqueles concursos em específico. E eu continuei estudando. Cara, os professores de cursinho tudo já me conhecia já. Já me conhecia, já conhecia os caras já. Por exemplo, a professora Márcia Gil. Pô, essa aí desde 2017 comigo. Desde 2007 comigo. Ia pra tudo que é lugar. Que ela tava, eu tava. E eu persisti. E o maior compromisso que eu tinha era em não deixar o conhecimento morrer. Isso era fogo, porque se eu parasse ali, eu ia falar, cara, ferrou. Parei tudo que eu fiz. Então eu tinha que estar oxigenando aquele conhecimento, né? 2018, salvo engano, se foi 2018, 2019, acho que foi um dos maiores baques. Foi um concurso do Pedro II, abriu uma quantidade generosa de vagas. Eu tava preparadíssimo. Eram 2 etapas. Era discursiva, eram 2 etapas. A objetiva e a discursiva. Eu tava pronto para as 2. Objetiva era a mesma matéria de sempre que eu já estava estudando já há muito tempo. Então, assim, era só olhar a prova e abraçar ela e só aguardar a vitória, né, dizendo assim, né. E a discursiva, a professora já tinha me preparado, tanto que eu olhei para a prova e cara, pareceu bruxaria. Assim, ela falou das questões na sala e caiu igualzinho. Então, qual a chance de dar errado? Nenhuma, pô. Né? Pensando assim, né? Racionalmente falando. Aí eu fiz. Na primeira etapa, que corrigiu só a objetiva, eu tava na primeira página, já dentro do número de vagas. Pensei, pô, vai dar bom, pô, vai dar bom. Todo o sofrimento que eu tive vai valer a pena, pô. Aí, aí chegou na discursiva, nota lá embaixo. Nota lá embaixo. Não entendi nada. Falei, pô, caramba. Fácil, era fácil. O que aconteceu? Depois eu descobri algumas coisas que até talvez nem caiba contar aqui, que, pô, me desanimaram muito. E eu falei, cara, era faca e o queijo na mão, cara. Aí um outro detalhe que eu não contei aqui, na secretaria teve um problema lá, que eu havia entrado, assim, primeiro eu entrei como técnico em informática, depois teve uma oportunidade de fazer um outro contrato que era para trabalhar no setor de informática educativa, que aí eu consegui entrar nesse setor de informática educativa, aí já melhorou, assim, significativamente melhorou o salário. Só que teve um problema lá que colocaram a descrição de um dos cargos que eu havia entrado com a mesma descrição que de um cargo que o pessoal estava aguardando o concurso para entrar. Então, o pessoal certo entrou no MP, o MP derrubou aquele contrato, né? Eles estavam certos. E aí derrubou o contrato. E aí eles falaram assim para mim: olha, a gente pode te cooperativar. Cooperativar é tipo, você não é contratado. Como é que eu posso dizer? Se eu for falar em escala, seria assim: estável, contratado, cooperativado. Então, assim, o que eu já não tinha subido, eu desci. E o salário era literalmente a metade do que eu ganhava. E nisso eu já tinha comprado um apartamento. Eu tinha comprado apartamento, tinha financiado. Só que Deus tinha sido tão bom que dobrou o salário da Jéssica lá. Dobrou o salário dela e diminuiu o meu. Isso em 2018. E aí, nesse mesmo ano, eu tentei o concurso. Falei, pô, a salvação é agora. E nada. Pra mim, vou te falar, foi difícil, porque eu ia pro trabalho, eu ia andando. Cara, eu não conseguia erguer a cabeça. Eu não conseguia, não era manha. Quando eu ergui a cabeça, quando eu ia me ver, eu já tava andando assim de novo. Eu ergui a cabeça, quando eu ia ver, eu tava andando assim de novo. Cara, era automático, minha cabeça tava. E era muito difícil, cara. Sabe o que era difícil? Tô tentando não chorar aqui. Era muito difícil. Assim, era muito difícil. Eu pegava o cartão, botar o cartão na máquina do banco e olhar aquele salário que eu ganhava. Cara, era muito difícil.
Tanto que eu não queria ter nenhum tipo de relacionamento com o banco. Eu só chegava, colocava o cartão, sacava e ia embora. Eu não queria nem saber o que, que o meu plano tinha, para não tornar aquilo real, sabe? Enfim. E caraca, eu botava o cartão e pensava, pô, mano, podia estar 5, 6 vezes isso aí, mano. Caraca, minha esposa passando dificuldade, minha atual esposa, né, agora, né? Minha atual não, minha única esposa. Minha esposa, ela passando dificuldade, assim, na casa dela, questões familiares. E, pô, eu que sou um cara super protetor, caraca, eu não podendo fazer nada contra aquilo, o apartamento lá aguardando, e enfim. E eu na rua um dia, cabisbaixo, chegou uma pessoa e falou assim: o Espírito Santo, né? Para quem está assistindo a gente e não sabe o que é o Espírito Santo, o Espírito Santo ele é uma das pessoas da Trindade, né? Deus ele é dividido ali em três: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo a função dele é ser um consolador, né? E ali ele falou o seguinte: olha, o Espírito Santo me tocou para te dizer o seguinte, para te perguntar, qual foi a vez que Deus te abandonou? Nunca, né? Alguma vez faltou alimento? Pior que nunca. Eu pensei, caraca, real. Nunca faltou. Alimento, o básico para sobreviver, nunca faltou. Ele falou, ele deixou claro que em algum momento Deus iria honrar. Ia chegar essa hora. Que a minha função ali era levantar a cabeça e seguir. Dureza, mano. Mas eu segui. Fui pro trabalho, aquilo me deu um gás. Falei, não, vou continuar. E 2019, início de 2019, eu tomei uma postura. Foi qual? Cheguei pro pastor da igreja e falei assim: pastor, eu quero, no meu aniversário, em julho, eu quero pegar as músicas do culto inteiro, trazer eu com uma banda aqui, né, pra gente pegar músicas do culto inteiro e eu fazer um momento de conversar com a igreja. Como se fosse uma pregação. O pastor falou, ok. Nisso eu fui me preparando com a banda, me preparando com eles. Né, eu tinha uma galera comigo ali e tal. E nesse culto, eu falei o seguinte para as pessoas: esse aqui é o momento do testemunho. Eu sei que vocês estão aguardando eu falar que eu comprei um carro, que eu passei no concurso, mas eu não vim dizer nada disso. Eu vim aqui agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem feito a mim, pelo alimento que nunca faltou, pelos livramentos visíveis e invisíveis, pelos momentos que muitas das vezes eu estava cansado na rua e aparecia alguém, para algum irmão, né, algum amigo, e fornecia uma carona e ele ia justamente para o lugar que eu ia. Eu vim aqui para agradecer isso. Meu coração ali realmente estava grato. Eu entendi. Ali foi um ponto, cara, foi um ponto de equilíbrio que, assim, eu acredito que para a pessoa chegar nesse nível, nesse ponto, isso aí é de dentro, vem de dentro. Se alguém te falar o que você tem que fazer, beleza, você sabe que você tem que ficar tranquilo. Mas isso vem de dentro. Ali eu não tinha indo. Ali eu não tinha, a grosso modo, conquistado nada, que eu digo assim, do que eu queria com relação ao concurso, não tinha acontecido nada disso, não tinha previsão, mas eu ali estava grato. E esse ponto de equilíbrio é muito louco. Para explicar é muito louco. Muito. Né? Era como se eu já tivesse com o pé já no futuro ali, já sabendo, mas sem nada ter acontecido ainda, e foi um ponto de equilíbrio que eu nunca tinha chegado. Se eu tivesse nesse ponto de equilíbrio lá em 2017, cara, eu teria evitado tanta coisa, mas, enfim, fica de experiência e eu tô contando aqui hoje, né? E aí, naquele mesmo ano, 2019, abri 2 concursos. Um para Queimados e um para o Rio. E nos 2 eu passei. Nos 2 eu passei assim, cara, lá no topo. Queimados eu passei em 7º lugar. Cara, prova dificílima. Eles pegaram a banca assim, cara, a banca sinistra. Aquela da Cepuerge. Aí eu passei, Queimados.
passei no Rio. Beleza, passei. Só que aí, 2020, veio pandemia. E aí a pandemia atrasou tudo, né? Parou tudo. E tinha nesse meio aí uma discussão na Câmara que tava para aprovar uma tal de reforma administrativa. Reforma administrativa era o quê? Ali, a grosso modo, todo mundo que... Se ela fosse implantada, todo mundo que entrasse no concurso a partir dali já não era mais estável. Aí cara, todo dia eu entrava no para saber as informações, mas já era diferente, cara. Ali eu já estava totalmente diferente do que eu estava em 2017. Eu estava assim, na correria, eu estava assim, tinha tensão ali, tinha, mas já era diferente. Era um ponto que eu já estava entendendo quem era Deus. Eu sabia quem era Deus, que ele não ia me abandonar, Nunca sabe? abandonou. Nunca abandonou, na verdade. Real, nunca abandonou. E aí a gente aguardou. A Jéssica a gente já estava morando, né, 2020, né, 2020 a gente já estava na nossa casa, né, e ali, assim, era aquela coisa, tinha meses que a gente não sabia como ia ser, mas estava sendo, todos os meses, sabe? Aí teve auxílio emergencial na época, isso deu um gás, ajudou a pagar as coisas, né, certinho, porque assim, eu tinha como entrar no auxílio emergencial pela questão, né, da cooperativa, né, se encaixava na proposta, entrei pelo salário que eu ganhava, enfim. E ali foi acontecendo. É claro que se você for muito vaidoso também, aí você se quebra. Todo um Moisés de 15 anos atrás, ele era vaidoso pra caraca, muito vaidoso. E tudo isso foi quebrando a vaidade de um jeito, cara, que assim, eu sem a tal da vaidade, eu me sinto plenamente liberto, porque eh, se você tiver isso no teu coração, esse orgulho exacerbado, você pode virar escravo das pessoas. Se alguém souber que você é assim, as pessoas podem trabalhar em cima de você com essa vaidade. Vai usar aquilo contra você. Exatamente. E é Exatamente. fácil manipular. Para quem sabe, Sim. E ali, 2020 era o momento de aguardar. Era só aguardar. Aguardar e ter aquela fé. Eu orava a Deus, pô, não deixa essa reforma passar, né? Fui pra rua também, né, lutar pelos meus direitos, porque assim, a reforma realmente não tinha cabimento, né? Não tinha, como é que eu posso dizer? Ela se baseava em que o país estava com muito servidor público. Só que isso não era verdade, não era comprovado que tinha. Isso é a mentira. Real isso é mentira. Não tem muito servidor, porque o servidor ele serve o povo. Então, se o povo cresce em proporção, você tem que crescer em servidor para o servidor servir o povo. Mas se provou que cresceu a população, mas o número de servidores não cresceu, diminuiu. Então, esse é um dos motivos até porque o serviço público, em algumas vezes, ele não atende a população como a população gostaria que fosse, mas tem esses pormenores que poucos veem, entendeu? Questão de ter que chamar mais gente, enfim. E aí, no início de 2021, logo no início, eu fui chamado para Queimados, pô, mó alegria. Fui chamado para Queimados, 20 horas, pô, municípiozinho, pô, top. Assim que eu digo, porque assim, o carinho que eles têm lá, assim, sabe? O chamado, aí a situação lá em casa financeira melhorou, pô, a gente conseguiu sair, né? A gente conseguiu comer melhor, sabe? Foi assim, foi um grande levante, né? Meus pais, pô, ficaram super felizes, pô, ligaram pra mim e tal, né? Aí ali meu pai, ele era civil, eletricista da Marinha, e pô, ali eu já tava formando uma outra geração ali de servidor, sabe? Sim, uma conquista, sabe, 20 horas, sim, um trabalho, eram 4 horas por dia, eu tinha tempo de conseguir fazer outras coisas, de trabalhar como professor, né? E foi passando o tempo, trabalhando em Queimados, mas ainda em regime de home office, né, por causa da pandemia, mas ali eu com afinco com as crianças, passando dever. E aí, em setembro de 2021, que veio assim a grande parada que eu esperava, que era entrar no Rio. Cara, foi da melhor forma possível, cara. Se você me perguntar assim, Moisés, se você escrevesse uma história como seria a sua entrada no Rio, não seria melhor do que aquela. A gente entrou
Teve um treinamento, a gente foi tratado com muito respeito, de verdade, sabe? Não tô falando porque é onde eu trabalho hoje, não. Muito respeito. Todo mundo sentiu esse respeito, esse carinho, sabe? Pô, tem gente nova chegando. Porque esse treinamento é um treinamento de 2 dias para você entender o que tem na prefeitura. E aí eles falando as coisas que tinham, o que funcionava, porque eu sabia de muita coisa, mas tinha muita coisa que eu também não sabia. E eles falando, e eu, caramba, tem isso mesmo? Caraca, eu voltando, Jéssica, tem isso aqui também, sabe? Mó alegria. E eu percebia também que tinham colegas que estavam reclamando muito. Cada um tem o seu porquê. Mas para cada benefício apresentado, eles tinham 3 ou 4 argumentos para abafar aquele benefício. E aí eu pensei, cara, eu acho que talvez eu não tô nessa onda por tudo aquilo que eu passei. Porque eu acho que aquele Moisés de um tempo atrás talvez estaria nessa onda aí também. Só que por eu ter passado tanta coisa, você começa a ver e pensa, cara, não é todo lugar que é assim, não, cara. E aí as portas foram só se abrindo. Só quem tem muita cicatriz de porta que bateu na cara sabe entender a grandiosidade que é você ver uma porta aberta. Sabe? Foi tanta porta fechada, fechada, fechada. E você com, eu tinha o conhecimento, tinha os livros, tinha tudo. E as portas se fechavam. Aí, quando eu entrei, a partir de quando eu entrei no Rio, as portas só foram se abrindo em todos os sentidos. Aí eu vou dizer que era eu que sou o cara, eu que... Como eu posso falar isso? Sabe? E em setembro, outubro, eu fui fazer uma atividade com as crianças, eu pensei, pô, vou fazer uma atividade diferenciada e tal. E eu levei as crianças pro pátio e cantamos aquela música do Toquinho, né, Numa Folha Qualquer, Aquarela. E foi o primeiro sextou. A coordenadora e a diretora foram lá ver e filmaram. Aí nisso, depois elas me mandaram a filmagem, aí eu, pô, acho que eu vou postar isso aqui. E percebi um feedback maneiraço do pessoal, aí eu pensei, olha, eu acho que é isso aí, gente, acho que eu vou começar a postar. Aí eu comecei a postar, e eu ia seguindo as pessoas que tinham a ver com vínculo, né? Isso é importante, é uma boa estratégia de rede social, você seguir pessoas que têm um vínculo com o que você, né, com a tua profissão, né, com os laços que você quer fazer. Nisso as pessoas seguiam de volta, e pessoas entrando, conhecendo, e eu fazendo vários movimentos daquele, como você estou fazendo, as pessoas conhecendo, né? E no Rio, né, mais para esse ano agora de 2022, né, muitas portas se abriram, muitas mesmo, né? Acho que assim, eu elenquei algumas aqui, né, mas tiveram muitas outras, assim, comentários, por exemplo, comentários de redes sociais, post de gente falando que estava desacreditado na educação, viu meu vídeo e falou, pô, aí, não, eu vou voltar da licença e vou executar isso que você faz em sala porque dá para fazer porque você provou que dá para fazer. Gente que fala assim, cara, eu achava que só ficava na teoria, só na teoria que isso ficava. Você mostrou que é possível fazer isso na sala de aula com todas as dificuldades que uma escola pública tem. Por exemplo, eu faço complementação. Então eu não sou 40 horas, eu sou 50 horas, por opção própria, né? Porque o concurso você entra com 40 horas. Te oferta a possibilidade de você fazer a complementação, de você fazer 2 turnos. Você pode fazer ou não. Eu escolhi porque eu não precisaria de fazer, né, um bico, né, dizendo assim, de outra coisa. Porque eu também sou eletricista, técnico em informática, só que eu escolhi, né? Também já trabalhei como fotógrafo, então eu escolhi focar só na educação. E as pessoas, comentários vindo, pessoal inbox falando, né, gente, pô, que tinha o dobro da minha idade, falando, não, cara, você, pô, vendo coisas no meu trabalho. Pô, para mim, o auge, se é que eu posso dizer que existia um auge nisso, foi quando aquela professora de preparatório, né, a Márcia Gil, né, essa professora, Márcia Gil, se estiver vendo aí, ó, beijão, tá? Ela me acompanhou desde 2017 nos concursos, fomos de 2017 a 2019.
ela mandou um comentário no Facebook falando que estava muito satisfeita do meu trabalho. Pô, aquilo ali me quebrou, pô. Aquilo ali, eu falei, gente. Isso em vários momentos que o passado se encontrava com o presente, sabe? E ia acontecendo, sabe? E eu tive a oportunidade de tocar esse ano no aniversário do rap, da Oitava CRE. O rap é rima, arte, poesia, salvo engano. Rima, arte, poesia. Né? Que pediram para eu levar para lá, para a CRE. A CRE, no Rio, são divididas em várias coordenadorias regionais de educação, que são as CREs, tem várias CREs. Primeira, CRE, segunda, terceira e tal, e a minha é a oitava. E aí me chamaram, falaram assim, pô, Moisés, a gente gostou do seu trabalho, a gente quer que você venha aqui mostrar, né, com as crianças. Eu fui com as crianças lá, foi show. A gente cantou, uma alegria. Isso foi um marco. O outro foi da Multirio. Não, esse aí pra mim, Multirio, pô, o evento todo, assim, pô, 3 câmeras, sabe? Aquela coisa bem chique mesmo, sabe? Foi na semana, 10ª semana de alfabetização da Multirio. E ali eles me chamaram como um educador, né? Não só, entre aspas, como músico, né? Eles me chamaram ali como o educador Moisés. Eles queriam saber quais estratégias que eu usava em sala. E tudo aquilo ali filmado, e as pessoas assistindo ali ao vivo e em casa, né? Aquilo para mim foi um grande marco, né? Tanto para mim quanto para a professora Roberta também, que é outra fera também aí, né, nas redes sociais, que arrebenta também. Foi um marco para mim, foi uma porta, super porta aberta, né? E o interessante é que esse da Multirio, a pessoa que foi falar comigo, assim, sabe quando você ainda acha que ninguém tá te vendo, mas a pessoa chega e fala: "Não, eu acompanho as suas redes. Pô, inclusive uma vez você fez uma atividade assim, outra vez você fez atividade assim". Aí eu Inclusive, hoje eu fiz isso com você. foi Eu comentei que eu estava te acompanhando e eu vi você recebendo prêmio, eu vi, porque para trazer aqui, por mais que eu não conheça, hoje está sendo até de uma forma bem diferente, que você está tendo uma dinâmica boa e contando a sua história, que esse é o nosso objetivo, é dar voz a quem não tem voz. E as pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Você está começando agora, eu não sabia que tinha começado agora. Tinha aqui a pergunta para te fazer quando tinha começado junto. E você, como está numa dinâmica boa, estou deixando você falar. E tenho certeza que hoje é mais um marco, sim, porque as com certeza. pessoas vão te ver de uma forma que nunca viram. Sim, É o que eu sempre falo. Ver o professor Moisés hoje indo na TV famosa, indo no outro programa, é mole, cara. Mas o que você passou para chegar até aqui, Moisés, só você sabe. Você e Deus, que nunca te abandonou. Então isso é muito mais do que um testemunho. Isso aí é para aquele garoto que está nos assistindo, que acha que, eu estou estudando muito há um ano. Concurso não se passa da noite para o dia. sim. Conquistas não são da noite para o dia. Então você tem que ralar. Você tem que quanto você está disposto a passar nesse concurso, quanto você está disposto a pagar o preço. É isso que eu faço todo dia, tá, Moisés? Todo dia eu olho. Hoje é um dia que eu estava bem para baixo, hoje é um dia que eu estava bem cansado, mas eu estou aqui porque foi o dia que a gente conseguiu gravar. Sim. Tentamos gravar para a primeira edição e não conseguimos. Então hoje você está gravando, nós estamos em 2022. Aqui não tem negócio de, não existe historinha. Tanto que eu postei nos stories. E vai ser o primeiro episódio de 2023, que foi o dia que nós conseguimos chegar num consenso. Então, assim, todo dia eu olho para o espelho e pergunto, cara, eu me pergunto a mim mesmo, você está disposto a pagar o preço hoje? Que tem um preço. E o preço é muito alto. Sim, sim. Eu, assim, um pensamento que me acompanha e eu queria que quem estivesse escutando, vendo a gente, levasse isso consigo, né? Que o sucesso, ele é uma culminância de sucessivos atos que deram errado, mas que no fim contribuiu para o bem daquele que, com resiliência, chegou
até o fim das dores. É o que eu penso. É. Você quer que eu repita? Eu repito. Não, muito forte, já foi, já está registrado. E tenho certeza que vai impactar alguém. Olha, assim, hoje tem horas que, assim, na minha rede social, antigamente, eu postava muito antigamente, postava uma coisa, era tipo 10 curtidas. Hoje, tipo, posto, tem coisa que eu posto que, assim, em determinado horário eu posto ali 400, 300, sabe? É uma coisa que, pô, eu fico muito feliz, cara, de ver isso reverberando. Às vezes eu vou olhar, gente compartilhando a rodo pra. Pô, aqui, ó. Pô, eu fui no evento que agora eu lancei, em coautoria, eu lancei 2 livros. Eu vi. Um livro de poema e um livro de contos. E nesse evento, teve gente que eu não conhecia que falou assim: pô, não sabia, você é aquele rapaz lá, pô, que a gente compartilhou o vídeo da. Você vestido de bruxa, né? Meu marido compartilhou pra caramba. Não sei se tu viu esse da bruxa, porque essas crianças elas estavam meio arrasadas no dia, porque elas não estavam conseguindo entender o assunto, como identificar o assunto de um texto. Aí eu falei: "Vocês não estão conseguindo? Não, espera aí, calma aí, eu já volto". Fui lá na secretaria, busquei um chapeuzinho de bruxa que tinha lá e peguei um TNT, amarrei assim com barbante, botei, fiz de capa. Aí eu falei, foi ao vivão mesmo, mandei as crianças rindo pra caraca. No final, todo mundo entendeu. Alcançou todo mundo entendeu o que que era o tal do assunto do texto. E a menina falou: "Pô, meu marido compartilhou, ele tá ali, ó. Compartilhou teu vídeo direto". Já aconteceu lá na sala, eu estava na sala na semana retrasada, aplicando a prova Rio. Aí chegou uma pessoa que é fã do trabalho e falou com a diretora: "Poxa, eu posso ir lá na sala do professor Moisés? Pô, quero muito conhecer ele". Chegou lá na sala, tirou foto e tudo. Isso Não, não tem preço, pô, né? não, e gente, como professor, cara, eu não sou jogador de futebol não, cara. Se eu fosse jogador de futebol, assim, eu entenderia. Mas, pô, cara, ver isso acontecer com professor, cara. E uma coisa que eu acho bacana, que é assim, que é o seguinte, uma coisa que eu penso é o seguinte: o meu objetivo na rede social não é apresentar um trabalho contemplativo. Caraca, Moisés já é o cara. Não, não é esse o objetivo. Embora possa acontecer, tudo bem. É bacana você escutar e ter esse feedback. Mas meu objetivo é o seguinte: como eu, há muitos aí que estão na luta, mas muitas das vezes não documentam. E eu falo, professores, documentem a prática de vocês, coloquem nas redes. A gente se deparou na educação com um problema pós-pandemia gigantesco. Numa sala de aula, a gente via alunos a nível, numa sala de quarto ano, por exemplo, a nível de segundo, terceiro e quarto ano. Um já até de primeiro, que tem criança que não sabe, que na minha sala não sabia ler e nem escrever. Agora você pensa, se a gente tem um problema grande, as nossas ferramentas têm que ser grandes também. Então, a gente tem um problema para resolver, pô, vamos compartilhar, vamos lá. Porque a gente, como educadores, nós como educadores, também somos cientistas. A gente começar a compartilhar nossa ciência. Pô, aqui na minha sala deu certo o que eu fiz aqui. Na sua, como é que foi? Pô, eu fiz assim. E na sua, e na sua. Compartilhar. Por isso a importância de documentar e colocar nas redes. A modelagem, né? Sim. Não é pecado nenhum modelar. E você vai modelar o que deu certo. Pode dar certo ou não Ou para não, você, sim. pela sua dinâmica. Mas não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não. A modelagem é pegar o que já foi feito, adaptar o seu modo e testar. Ó, tu quer ver? Eu fui no evento, uma vez, uma diretora de uma escola, foi diretora? Não, professora. Uma professora de uma escola falou assim: teve um dia que a gente estava sem papel para imprimir, para fazer uma dinâmica na sala, para imprimir para as crianças fazerem as questões. O que que eu fiz? Tinha um data show, falei para as crianças: ó, pega uma folha de caderno e façam algumas placas com A, B, C, D. Ela botou as perguntas no data show e falava: e aí, o que que vocês vão responder? Levantava A, B, C e fez ali o simulado com elas. Peguei aquilo ali e falei: ih, gostei, vou usar lá na sala. É isso. Então, meu objetivo nas redes é, assim, são vários. Um deles e o principal é fazer com que as pessoas se incentivem a documentar
as suas práticas para o compartilhamento em rede. E o outro é um objetivo político, mas não político partidário, político em âmbito de relações humanas, que é o quê? É mostrar para as pessoas o que a escola pública é de verdade, desconstruir preconceitos sobre a escola pública. Por quê? Além de ser algo justo, né, você desconstruir preconceitos, né, de qualquer origem que seja, esses preconceitos, justamente eles, são os que, no fim das contas, geram a falta de investimento na educação pública, porque tem gente que fala, professor de escola pública é tudo desqualificado. Mentira. Olha só quanto eu tive que trilhar para poder entrar. Então, qualquer pessoa que, para entrar, todo mundo tem que pagar o preço ali. Todo mundo. Tem que fazer uma prova, tem que se dedicar. Então, é uma mentira esse papo de que o professor de escola pública é fraco. Mas na escola pública só tem bicho. Vai lá na minha rede lá, ver se tem bicho. As crianças fofinhas lá, conversando, cantando. É aquilo ali que é escola pública. Então, um dos objetivos é desconstruir isso, porque é necessária essa desconstrução, porque isso aí a longo, ou vamos dizer, médio, longo prazo, isso gera um político que chega na televisão e fala que a escola pública é algo falido. Aí um monte de gente que tá desinformada fala, é isso, é falido, pô. Porque eu não conheço escola pública boa. Quantas pessoas que estão ouvindo a gente aqui, a mãe ou o pai falou assim, se você não passar na escola privada, vou te botar na pública. Eu já escutei isso também dos meus pais. Como forma de punição. Sim, como forma de punição. E, inclusive, um fato interessante. Na semana passada, eu recebi um feedback de uma mãe que ela falou o seguinte, Moisés, tem uma menina que eu conheço aqui, que ela até brinca com a minha filha, que a mãe dela falou assim, olha, se você não passar esse ano, eu vou te colocar na escola pública. Aí ela falou assim, se for a escola do tio Moisés que ela estuda, eu quero, pode Mas me botar já. Eu estudei em escola pública até a 4ª série. E depois eu fui para uma escola que tem aqui, famosa aqui na ilha, que é o Newton Braga, que não era uma escola militar, mas os militares comandavam a escola. Não era igual o colégio militar, um exemplo, mas era uma escola mais rígida, com a nota alta, entendeu? E eu agradeço muito, fiquei ali até o quase final do 2º grau. Então, assim, a gente vê aqui no bairro, posso falar do bairro, eu não conheço a sua escola, mas eu imagino que pela sua dinâmica, pela sua entrega, você é diferente. E também não podemos exigir que todos os professores sejam iguais ao Moisés, que não serão. Sim. Entendeu? Foi o que você brincou, a menina falou, se for para ir para uma escola pública do professor Moisés, até eu quero voltar a estudar. Eu vou responder essa pergunta, só uma coisa que eu lembrei agora aqui. Teve uma vez que teve um garoto, ele não era da escola, ele chegou lá do nada, entrou na fila do 4º ano e ficou. Eu imagino quem não é seu aluno na escola. Quem não é, porque você não dá, você dá aula para todas as turmas, não. Não, só pro 4º ano. Então, aí eu imagino a outra molecada, eu já fui moleque. Pô, aquele professor sangue bom, que fala a minha linguagem, que eu quero ter aula com ele. Isso para Assim, trabalhar na cabeça da criança não deve ser fácil. Eu também zoava pra caramba na escola, gente. Por isso que, assim, eu não cobro aluno quietinho, não, cara. Não cobro, não. Eu vou responder essa pergunta. Essa pergunta se não tem diferenciações, né? Se toda escola é igual. Olha, o que muda a escola, principalmente, gestão. Gestão muda muito. Inclusive, a gestão na minha escola é top. Top. Assim, equipe top. Eu tinha escolas mais perto da minha casa. Tá? Tinha. Eu sou de Anchieta. A minha escola é em Bangu. Então, é 1h30, 2 horas para chegar à escola. Só que quando eu fui visitando as escolas para conhecer, eu conheci aquela escola, eu senti a gestão, falei, pô, é isso aí. Gente, uma gestão boa vale ouro, vale ouro. E que não é tão simples, e não é tão fácil. Não. Também foi o que você falou, não vamos romantizar isso. Existem escolas mais pesadas. Tem escolas públicas que realmente ali o negócio é mais puxado, sabe?
Mas eu digo para você que, assim, todo professor, em algum momento, ele fez a diferença ou ainda está fazendo a diferença sobrevivendo. Porque o trabalho como professor é um trabalho em si, por vezes, desgastante, tá? Muito. Porque o professor, quando ele não está em sala de aula, ele está preparando. É igual agora. Ah, o professor, ele. Se o Brasil tivesse ganhado, o professor estaria em casa. Sim, ele estaria, só que com certeza ele estaria preenchendo alguma coisa, com certeza. Isso aí não tenha dúvida disso. E aí, eu acredito que todo professor, em algum momento, ele fez a diferença, ou ele está fazendo ainda. Só que esse desgaste pega muita gente pelo caminho. Muita gente chega ali cheio de sonhos, cheio de expectativas, e se depara com, muitas das vezes, gestão, ou aquele aluno, sabe, com aquele responsável, e aquilo ali pode muitas das vezes matar um sonho. Então, tem essa parte da sala de aula que é difícil. E quando eu chego nas redes sociais e eu quero mostrar esse lado, não é mascarar o que é difícil, porque o que é difícil, muita gente já sabe que é difícil. Mas já mostrar o quê? As pessoas olharem e falarem assim, cara, eu sei o que esse cara passa, mas é possível, tem como. E esse movimento sextou, ele justamente, ele não é uma mordaça no professor de dizer assim, você tem que fazer toda semana uma atividade especial. Pelo contrário, é isso aqui. Faça uma atividade especial na frequência que você consegue fazer. Perfeito. 15 em 15 dias? Então, faça em 15 em 15 dias. Uma vez no mês só? Uma vez só no mês. Faz, pô. Porque, como você falou de gestão, dependendo da gestão da sua escola, você não conseguiria implantar o que você implantou. Sim, tem isso. Entendeu? Então, assim, não é tão simples. Não é tão, eu vou te falar, não é tão simples, mas eu acredito. Mas é É possível. possível. Que Eu é acredito esse que que é é o principal. possível. Então, tudo que a gente vem a falar É possível. é possível. É aquela coisa assim, por exemplo, casamento é fácil? Não! Família é fácil? E assim, não, eu falo assim, quando eu falo que casamento não é fácil, eu não tô falando só que o Moisés é fácil de lidar, não, negativo. Eu acho até que a minha esposa é mais tranquila do que eu. Eu acho que ela é uma pessoa mais fácil de lidar do que eu. Porque assim, por essa minha agitação, né, não é fácil, mas todo mundo sabe o preço que paga. O preço que eu e ela pagamos é diferente do seu e da sua esposa, cada um paga o seu, mas cada um vai dando o seu jeitinho ali. É claro que eu não tô falando como é que eu posso dizer, de violência doméstica, eu não tô falando nada disso não. Violência doméstica, meu irmão, é polícia, cadeia, parceiro. Não tem outra conversinha. Mas assim, com relação às dificuldades diárias, cada um tem a sua. Então, na escola, o meu intuito não é colocar uma mordaça no professor. E eu sempre deixo isso muito claro, para não chegar e o meu trabalho servir disso. Porque quando eu ver que o meu trabalho está servindo para isso, cara, eu paro. Eu paro e alguma coisa eu vou fazer, alguma coisa eu vou falar. Sabe? Eu falo, não, peraí, você entendeu o trabalho errado. Não é você chegar pro teu professor e falar, o Moisés fez, não. O que a gente tem de recurso aqui? A gente tem. Não temos data show. Só tem papel e caneta? Papel e caneta, vambora. Mas um exemplo. O professor Moisés, ele sabe, ele é músico, o professor Moisés é músico. Nem todos são. Nem todos são. O professor Moisés, ele se amarra em cinema, nem todos se amarram em cinema. O professor Moisés não é confeiteiro. Mas você é confeiteira? Meu irmão, pega o teu bolinho. Usa o seu talento em prol Exatamente. Da didática. Exatamente, pega o teu bolinho, leva pra sala. De cabeça aqui. Unidade de medida quanto usar de quê. Se eu tiver que dobrar a porção da massa, como é que é o dobro? Vamos bater essa massa aqui? Vamos embora. Se bate a massa de qualquer jeito, como é que funciona? Como é que funciona a questão do fogo, do forno? Pô, tem que pré-aquecer, mas qual o princípio do pré-aquecimento? Por que tem que pré-aquecer para... mas professor, eu não sei, a única coisa que eu sei é fazer uma massinha ali, passar na... massa? Unidade ali da massa, quanto você usar de massa, de areia, de cimento, construir na tua escola. Poxa, na escola tá precisando construir um canteirinho ali. Galera, bora construir com canteirinho nosso aqui. Pá, construir o tijolo, a areia, o princípio do cimento. De quem? De que povo que veio o cimento? Irmão, uma coisa pra caramba que dá pra fazer. Então, o sextor, ele é exatamente sobre isso. Não é sobre olhar o Moisés, não.
que que sabe fazer? Ah, eu sei instalar uma luz, uma lâmpada, sei colocar piso, sei tricotar, Existem sei... várias formas. Sim, sim. Ó, eu sou barbeiro. Pô, recentemente tinha um trabalho feito por... Eu me lembro que o nome da menina é Luana, salvo engano, Luana. O trabalho de doutorado dela é sobre a matemática das tranças. Matemática das tranças. Tô doido pra levar ela lá na escola. Legal. Luana, se estiver vendo, já sabe. Por gentileza, vai lá. E aí, matemática das tranças. Então aí é o quê? Música? Não, pô, sobre trança. Então tem. É exatamente sobre isso que é o sextor. E assim, só pra eu terminar os marcos que teve esse ano, que eu acabei parando, o outro marco desse ano foi o repost do Péricles, né? Que veio. Ah, foi ali que eu te conheci. Pronto, Foi. foi ali que eu te conheci. Que tem o videozinho, não sei o quê, aí Ó, você mostrou para as crianças do Periclão. Poxa, ó, foi ali. teve. Vou te falar. Ali, antes daquilo ali, veio um desgastezinho antes, tá? Eu tive um problema ali. Eu não vou entrar fundo, mas tinha a ver com responsáveis. E eu, no final de semana, eu já tinha feito atividade com as crianças na sexta, não tinha postado ainda. Final de semana eu tava muito chateado, eu pensando assim, caraca, pô, pensando sobre questão de ingratidão, né? Não eram todos, mas eu fiquei assim, cara, o que que esses caras querem mais de mim, mano? Eu falando, esses caras, mas não eram todos. O que que eles querem mais de mim? Pô, tô dando o meu melhor e tal, enfim. Aí eu, no domingo, eu postei o vídeo das crianças cantando a música Até Que Durou, do Péricles, né? E a minha esposa, ela foi compartilhando nas páginas de pagode, porque eu não conhecia as páginas. Minha esposa, como boa pagodeira que é, saiu compartilhando, conhecia as páginas todas. Aí, beleza. Teve uma repercussão dentro ali do meu nicho ali. E teve uma página chamada Oxente Pagode, que ela se amarrou na postagem, abraçou pra ela, falou, não, me amarrei nessa postagem e tal. E se dedicou a compartilhar com uma galera que eles conheciam, né, do pagode. Falou, não, tal cantor passa por aqui, né? Passa por aqui de vez em quando e tal. E olha, vamos ver o que vai dar. Beleza. Aí eu na segunda-feira dando minha aula, como de costume. Cara, do nada, eu olho meu celular cheio de notificação. Cheio, 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 cheio. Cara, o que aconteceu? Cara, quando eu olhei, eu não acreditei, mano. O cara, ele não só, o Péricles, não só foi lá e comentou, ele baixou o vídeo, postou na rede social dele, com mais de 5 milhões de pessoas, de seguidores. Ele foi, botou lá, fez um agradecimento. Caraca, eu olhei aquilo ali e falei, pô, mano, E detalhe, não custa nada fazer isso, cara. pô, cara, é. Quanto bateu essa postagem? Ah, essa postagem aí, cara. Eu sei que é uma das postagens mais curtidas da página dele. Periclão, muito obrigado. A gente não se conhece pessoalmente, mas nós temos amigos em comum, todo mundo fala do seu coração, então não era de se esperar nada diferente. Vi você se emocionar muitas vezes, agora foi uma das vezes, mais uma vez, né, Moisés? Eu também me emocionei, porque esses dias nós estamos com uma postagem de 1.800.000 visualizações. Olha que maravilha. Então, assim, é um sentimento único. O meu celular eu achei até que tinha quebrado, porque ele não parava de piscar, e eu estava atendendo, e o celular piscando, 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 e quando eu fui olhar o celular, eu falei, não, isso é uma pegadinha. Porque não era um vídeo com Periclão, era um vídeo de uma super barbeira, carioca, a maior do Brasil, mas a gente nunca imagina que vai ter essa proporção. Ela não tem os 5 milhões de seguidores dele. Então, assim, é muito legal quando vê que gente que nem conhece a gente vai lá e reposta, né? E tem um monte de gente próximo da gente ali que não se dá o trabalho de repostar, Sim. cara, É um de ato tão tranquilo, não tão curtir, fácil. cara, curtir nossa postagem, de um simples comentário. Então, assim, Faz foi diferença. ali que eu te conheci e você é isso aí. É o Moisés, sucesso na sala de aula, principalmente, que esse é o seu objetivo. Esse mesmo. A rede a gente tem que aproveitar,
da forma que ela dá para se aproveitar. Sim. Eu defendo também muito o que você defende. Eu falo para os meus amigos, falo para os meus clientes, irmão, posta. Cara, você que acorda 5 e pouca da manhã todo dia, manda uma mensagem. Você que entende, conhecedor da palavra, manda uma mensagem todo dia às 5h30. Daqui a pouco você vai ter um público, daqui a pouco você vai ter uma audiência, Uhum. daqui a pouco uma postagem sua vai explodir, cara. Porque tem um monte de gente querendo acordar às 5h30 da manhã e não consegue acordar. Então aquilo ali vai estimular. E se você acordou às 5h30, se você postou às 5h30, quem acordou às 6 vai ver, quem acordou às 7 vai ver, quem acordou. Quando a Sim! pessoa ligar, vai ser a primeira mensagem. Exatamente, sim. Tô ligado nisso também. E essa métrica a gente só aprende com o tempo. Só com o tempo. É isso mesmo, só com o Nada é da tempo. noite pro dia, cara. Aí eu vou te falar, nisso, assim, a esposa dele falou que ficou emocionada. Ele também. Aí, foi passando a semana. Cara, quando eu achei que já tinha acabado, ele tinha postado no Facebook também. Eu não sabia, porque no Facebook, como meu nome tava diferente, ele não me marcou. Ele deve ter tentado me marcar, mas não achou o nome. Mas depois eu fui lá no Facebook dele, tava lá também, e gente pra caramba comentando. Depois eu fiz um vídeo com as crianças agradecendo ele. Aí o vídeo de novo, outro vídeo. Cara, foi uma explosão no TikTok. A galera toda assim se amarrou. Foi muito, muito bonitinho, né? As crianças, né, lá Foi felizes. lindo, é lindo Aí ele aquilo. também repostou isso no status dele, no Stories. E assim, deu um levante, cara. Deu um levante nas crianças também. Assim, as crianças tiveram vontade de vir pra escola, falando, pô, a gente é famoso, a gente é famoso. E, pô, gente, bacana e tal. E assim, e vou te falar, aquela turma. Eu fiz o trabalho nas duas turmas, né? No vídeo, eu coloquei uma turma cantando e outra turma fazendo os exercícios. Essa turma que cantou aí, que levou a galera, que até tem uma molecada lá que fica esperando o momento certinho pra cantar assim, ó. Eu quero! É isso. Quando o moleque lá entendeu, quando ele entendeu a métrica, já era. Toda vez que vai ter um negócio, tem hora que nem eu faço pra ele fazer, que eu sei que ele vai fazer. E o quê? Aí, assim, foi um espetáculo, foi um espetáculo. E aí também teve uma oportunidade também. Eu tava um dia voltando, né, do trabalho e eu vi uma mensagem, né, de uma pessoa que se dizia a roteirista do É de Casa, da Globo. Aí, até então, eu tava achando que era caô, né? Falei, pô, deve ser mentira isso aí. Pô. Aí eu cheguei em casa, né, ela ligou pra mim. E quando ela ligou e começou a conversar, que eu vi que era verdade. Pessoa super inteligente, né? Luciana Tesotto, super inteligente. Ela me perguntou do trabalho, ela foi deixando eu falar, deixando eu falar, deixando eu falar. Depois ela aguardou terminar. Ela sintetizou meu trabalho com uma forma que eu fiquei assim, cara, que pessoa inteligente, cara. Por isso que trabalho onde trabalha. Super inteligente. Sintetizou bem. E ela me falou: olha, a gente está pretendendo fazer uma homenagem pro Péricles. E a gente viu esse vídeo, né, de você tocando com as crianças lá na página dele. Então a gente acha importante colocar nessa homenagem, a gente fazer uma surpresa para ele. E aí ela deu a sugestão, falou para gravar um agradecimento com as crianças. E aí o outro dia eu fui e gravei com as crianças, a gente fez cartazes, né? E ficou, a gente gravou e enviou para ela. Nisso eu acho que demorou um mês, pouco, porque tem a edição e tal, natural, né? Tem a edição, mas eu não tinha falado para ninguém ainda, né? Eu tenho essa coisa comigo, de até saber que o negócio é certo, eu não falo com ninguém, é só com quem é do meu círculo mesmo, porque muita coisa que pode acontecer daqui para lá, né? E também aquela coisa da decepção, de, e aí, cara, e aí? Sai ou não sai? Pior Então, coisa que existe é criar expectativa, ainda mais exatamente. com crianças. Sim, Mexer com sonhos é complicado. sim. Aí eu fiquei nessa assim de te aguardou, aí eu dando aquele, até dei um feedback para as crianças, ó, vamos aguardar. Ela falou que vai rolar, só que tem que esperar a edição. Aí, quando eu menos esperei, um tempinho depois ela mandou, ó, tal dia é o dia certo. Aí quando o dia certo, aí eu comecei a divulgar. Aí a galera, pô, delirou, a galera delirou, porque assim, caraca, pô, na televisão, pô, né? Aí várias pessoas, gente que já tinha sido meu aluno, gente que era amigo do meu aluno, amigo do amigo do. Aí parou no sábado, acordou de manhã cedo pra ir assistir. Aí quando eu liguei lá na Globo, fiquei aguardando. Fiquei aguardando, né? Pô, aí
começou a homenagem. Aí eu, pô, beleza, vai começar a homenagem, vamos ver no que vai dar isso aí, como é que vai ser, porque eu não sabia como é que ia ser essa homenagem. E mais uma vez, se você me perguntasse, Moisés, se você escrevesse uma história de como seria essa homenagem, seria melhor do que como foi? Não seria, cara. A mulher chegou, sentou, parou um momento, falou assim: E Péricles, a propósito, tem um vídeo que tá rolando nas redes aí de uma molecada cantando a sua música, cara, foi uma coisa assim. Ele se emocionou, ela pegou o tablet, tipo, mostrou pra ele, ó, mas não para por aí não, tem uma surpresa. Aí a gente falando com ele, né, chamando ele pra ir lá na escola. E, cara, o desfecho, pô, foi, sabe, sensacional. Ele falou assim: assim como ele, existem muitos por aí, só que muita gente não sabe. Cara, quando ele falou isso, eu falei, pô, atingi o objetivo do meu trabalho, é isso aí. Exatamente isso, exatamente isso. Ele entendeu, é isso. E ele falou mais uma coisa. Ele olhou pra câmera e falou assim: mais hora menos hora eu tô indo aí. Pô, parceiro, aí eu pensei, não tenho nem roupa pra esse evento. Gente, se esse se esse cara vai lá. Ó, assim, eu já tô mais do que agradecido de ter aparecido lá e ter visto. Ponto. Agora, se ele decidir ir lá, cara, acho que assim, não sei, cara. Você já mandou alguma mensagem para ele? Assim, já mandei, já cheguei a conversar com a esposa dele. Falei assim, ela me disse que assim, não depende dele, depende mais Da é, produtora, um exatamente, monte de depende da coisa. produção. Mas não custa nada tentar. Manda uma mensagem pro Periclão aí, quem sabe não chega na mão dele. Péricles, aqui é o professor Moisés, mais uma vez, né? Chamando aí você para estar com a gente neste ano de 2023. Vamos estar lá de portas abertas na Escola Municipal O'Higgins, em Bangu, para te receber. Né? As crianças estão lá, né? Vira e mexe, elas perguntam assim: e aí, quando é que ele vem? Ó, galera, não sei, mas quando vir, carinho não vai faltar para ele, porque assim, a molecada lá, cara. Teve uma vez que foi uma menina visitar a gente. Eu falei: ó, gente, olha quem veio visitar a gente. Aí as crianças. É o Péricles, é o Péricles que tá aí. Aí quando abriu a porta, era outra pessoa. Ela já. A criança ficou até murchinha que foi visitar. Mas sério, Péricles, quando puder, só passar lá que assim, a gente vai ficar super feliz com a sua visita lá, tá? Você é mais do que especial pra gente. Tá? Você fez uma diferença enorme na vida das crianças e tem feito. Não só na vida delas, mas pela vida ali de várias crianças da região, também para a vida das pessoas ali no Oitava CRE, da SME, sabe? A galera começou a olhar para a escola pública com um olhar de esperança, de amor, depois que entendeu assim a importância, depois que viu que realmente o nosso trabalho pode emocionar pessoas, né, ali distantes ali, que estão na correria, conseguem olhar e ver a educação pública como algo de valor, tá? Muito obrigado e se puder aparecer, vai ser lindo. Valeu? São quantas crianças hoje, professor, que você dá aula? Set- Aproximadamente? 71, 71. sim. Sempre é especial aqui. Todo convidado que a gente recebe, a gente sempre gostaria de ter mais tempo. Hoje é o primeiro episódio da nossa segunda temporada Uhum. e trazendo. E a sua presença aqui é para homenagear todos os professores. Mais um ano começa, né? Mais um ano letivo, 2023. E eu tenho muito carinho pela profissão professor, que é a profissão, já falei uma vez e torno a repetir, é a profissão mais braba que existe, porque todo mundo teve um professor, Uhum. tem um professor e hoje nós temos que estudar até a morte, né, independente da sua profissão. Sim. Então, gostaria que você mandasse uma mensagem não só para as crianças, as suas crianças. Mas tem um monte de criança aí, que nós fomos criança. Você hoje teve uma oportunidade única de contar mais detalhadamente sua vida. Hoje é um marco para mais pessoas te conhecerem. E tenho certeza que vai bombar esse nosso podcast. Vão ter muitos cortes de uma pessoa real, de uma pessoa batalhadora e de um vencedor que entendeu Obrigado. o seu propósito. Porque ficou bem claro para mim que quando você entendeu o seu propósito, as portas escancararam. Sim.
Então, qual é a mensagem? A mensagem agora não só para suas crianças, tá? Não só para seus alunos. A mensagem que eu tenho a dizer aqui é, primeiramente, confie no processo. Ninguém que seja grande ou que almeja ser grande não passou pelo processo. Todos passaram, né, por algo gradativo que não aconteceu do dia para a noite. É claro, é muito bom a gente ver as coisas acontecendo, a gente ver caminhando. Mas se você está sentindo aí que tá parado, que nada tá acontecendo, você tem uma coisa a fazer. Tá no deserto? Estuda, se aplica. E quando eu falo estudo, não é um estudo alheio, não, um estudo focado. O que que você quer? Você quer ser um grande barbeiro? Quer ser um grande confeiteiro? Quer ser um grande cantor, um grande professor? Busca as pessoas que já são as pessoas que já exercem isso. Conversa com elas. Entenda o processo. Entendendo o processo, você vai perceber que até o momento parado é passo. Até o momento que parece que está tudo parado, você está avançando, por mais que não pareça. Então confie no processo. Se o seu momento agora é momento de deserto, se aplica, estuda, vai à luta. Ou melhor, continua na luta, porque se você quer alguma coisa, eu acredito que você já está lutando, né? Continua na luta, que quando você menos esperar, as portas vão começar a se abrir aos poucos. E quando elas se abrirem, você tem uma missão: não se entregue à vaidade, tá? Continua, porque há muito a fazer ainda. Show de bola, show de bola! Desejo a todos um excelente 2023. A mensagem de hoje serve para quem está começando agora, quem já está na correria ou quem acha que acabou. Nunca acabou. O jogo só termina quando o juiz apita. Então, enquanto há vida, existe esperança. Exatamente. É possível. Eu fico com essa mensagem do é possível. É fácil? Nunca será fácil. Quem falou que era fácil mentiu. É possível. Então, primeiro episódio da segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Nós hoje até ultrapassamos o tempo. A nossa ideia é fazer algo mais dinâmico, mas como hoje era uma oportunidade única de todos nós conhecermos o professor Moisés Machado mais a fundo, vocês ainda vão ouvir muito falar desse nome. Professor Moisés Machado. Sem palavras e muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí, o carinho, tá? Esse espaço aqui fantástico, tá? Assim, só agradecer mesmo aí tudo. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Eu sou o Quinho. Esse aqui é o canal Barbeiragem. Aqui, o seu sonho nos motiva.